Bom dia, queridos e amados irmãos em Cristo. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou gravar nesta manhã na nossa escola dominical, no dia 14 de junho de 2020. Estamos em casa, cada um em sua casa, mas juntos e unidos pelo amor de Cristo. Vou ler para a nossa meditação o Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande
Vamos orar, querido. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Estamos alegres e felizes por mais um dia que tu nos concedes de vida, pela noite de descanso, de sono reparador. E agora, fala ao nosso coração através do estudo da tua palavra nesta manhã, que o professor vai ministrar. Ó Pai querido, que a mensagem possa estar gravada em nossos corações. Nós saiamos daqui restaurados, Senhor, descansados, confortados com o teu amor, com a tua palavra de ânimo e de confiança em ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e fica sempre conosco. Oramos agradecido em nome de Jesus, o nosso Salvador. Vamos ter algum período de louvor, depois o professor vai ministrar a aula nesta manhã.
foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração nesse dia abençoado, nesse dia do Senhor, que Deus preparou para nos encontrarmos, para meditar na tua santa palavra. Que Deus fale ao teu coração, que Deus te ilumine, que Deus também fale ao meu coração, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por essa rica oportunidade de, com a sua permissão, estar entrando em seu lar, para junto conversarmos sobre coisas a respeito da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus fale poderosamente ao teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse dia, na escola dominical, vamos estar estudando um assunto muito interessante, né? Que vai estar falando sobre como deve ser o equilíbrio entre a emoção e a razão no desenvolvimento da espiritualidade sadia nos dias de hoje. É uma lição, né, da Pendão Real, né, editora Pendão Real, que chama Espiritualidade no século XXI. Então, um texto, um assunto interessante que possamos estar pensando, né? Como está a nossa espiritualidade nesses dias? Como está a nossa vida, né, de oração, nossa razão e a nossa emoção? Está equilibrado? Está, né, um diferenciando do outro? Ou os dois estão caminhando no mesmo nível? Vamos pensar, vamos ver o que isso tem a ver, qual a relevância disso para nós, nossos dias. O nosso texto que vamos usar está lá em Jeremias, capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o condenará? Conhecerá? Eu, Senhor, esquadrio o coração, eu provo pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Palavras do Senhor. Vamos orar. Se você não orou ainda, faça a oração comigo. Que Deus fale o teu coração, fale o meu, e é o coração daqueles que estão nos ouvindo. Que Deus venha nos iluminar, trazer paz, refrigério ao nosso coração, alegria, e que a nossa família, né, os servos do Senhor possam ser edificados. Em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos e te adoramos, bendizendo teu santo e glorioso nome. Fala ao nosso coração. Nos abençoe, nos ilumine, que tudo que fizermos, ó Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Toma, Senhor, teu servo, tuas servas, criança, jovem, adolescente. Fala ao nosso coração com poder e graça, que possamos a cada dia ser edificados pela tua palavra. No nome daquele que vive e reina para todos sempre, que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Esse estudo, né, é um estudo preparado pelo reverendo Rodolfo Garcia Montosa, feito algumas adaptações por mim, alguns acréscimos, né, e uma revista que é muito boa da nossa IPI do Brasil, né? Pena que nós não temos lições de escola dominical digitalizado, apenas impressa. Mas eu digitalizei algumas coisas que foi possível, acrescentei outras, e que Deus venha falar ao nosso coração através da sua santa palavra. Então vamos continuar, né? E como deve ser o equilíbrio entre a emoção e a razão nos nossos dias de hoje. Vamos estar começando, vendo sobre isso.
Para a nossa introdução, razão ou emoção? Pensar ou sentir? Qual deve ser a ênfase para o desenvolvimento de uma espiritualidade sadia? A razão e a emoção são como duas asas de um mesmo pássaro. Para que ele não voe, basta cortar uma delas. Ou seja, se vivermos em desequilíbrio em uma dessas duas áreas, quer seja por uma delas estar atrofiada ou por ser dominadora, não conseguiremos a desejável espiritualidade sadia. É aquela velha questão, né? Uns cristãos vão buscar enfatizar a parte espiritual, vão dar ênfase mais à espiritualidade. A espiritualidade é o que importa, que é o necessário, é o primordial. Outros vão olhar para a área intelectual, no estudo da palavra, de uma boa teologia, de um bons estudos dos originais. A boa letra é que é fundamental. Porque o espiritual às vezes desequilibra, mas a letra fortalece. Mas também muita coisa, se debruçar muito sobre as letras podem também te enganar. Né? Muitos podem querer ir para outros lados e pode até acontecer de estar buscando a frieza espiritual. Mas quando se busca, né, o equilíbrio entre a palavra, a letra, né, com amor, com dedicação, com aprendizado, com humildade, e o Espírito Santo de Deus revelando, auxiliando, mostrando, aí então há um diferencial. Aí então há uma mudança, há um refrigério de Deus para a nossa vida. Então devemos estar pensando nesse aspecto. Porque uns hoje em dia pensam, né, só com a razão, outros pensam só com a emoção. E essa charge aí que nos fala: ó, que coisa mais fofa, tão pequenina, quem é? Aí o cérebro, a razão fala: minha paciência, por quê? Né? O outro já está bem com um motivo de gozação, de brincadeira, e o outro já estressado, a ponto de briga, já parte para cima. Então, tem hora que temos que buscar o controle, né? Buscar estar caminhando junto. Né? Razão ou emoção. Os dois não podem estar sendo conflitantes, né? Os dois não podem estar brigando. Mas as duas questões precisam estar unidas, casando, andando juntas, uma após a outra. Senão nós vamos ter complicações e dificuldades no dia a dia. E a primeira coisa nós vemos a tirania da emoção. Deus fez questões de mostrar a real situação da humanidade, deixando narrativas marcadas por intrigas, mentiras, obscenidades, violência, traições e uma lista interminável de pecados que flagram a realidade do que acontece quando as pessoas estão distantes de Deus. Ou elas vão deixar suas emoções extravasarem negativamente ou positivamente. Então, tudo na vida precisa ser moderado. Se for exagerado, pode trazer alguma situação desagradável, ou para você, ou para aqueles que estão perto de você. Então, pense nisso. Né? Cuidado, né, com a tirania da emoção. Né? Desde querer se enraivecer por alguma coisa, né, irá à toa. Tem pessoas que são nervosas demais da conta, se irritam à toa. Busque ter mais calma, busque ter mais paciência, busque a direção de Deus, o refrigério de Deus. Outras pessoas riem à toa, riem de tudo, às vezes até com deboche, irrita as outras pessoas. Então, tudo tem que tomar cuidado, né, para que não venha entristecer ou provocar a ira às outras pessoas. Então, devemos buscar, né, ter as emoções controladas e na hora certa, né, para que não venha trazer alguns problemas. Então, por isso precisamos o quê? Governar a nossa emoção.
Logo após a queda por causa do pecado, né, lembramos, né, que Adão e Eva pecaram e no primeiro pecado da desobediência trouxe um grande problema para a humanidade. E nós estamos aí hoje, né, nesse emaranhado de pecado, porque nossos primeiros pais pecaram e nós já nascemos nesse pecado. E decorrência disso, o que aconteceu? Nasceu o primeiro homicídio da história. Caim matou Abel por ciúme. E quando nossas vidas são governadas pelas emoções corrompidas e distorcidas pelo pecado, o resultado sempre está muito trágico. Vai trazer uma tragédia. Caim ficou com ciúme de Abel porque Deus se agradou da oferta dele e Caim não se agradou. E ele, ciumado, ficou em raiva descido, e ódio no coração, e esse sentimento ruim trouxe a vontade de matar o seu irmão. Olha que coisa terrível. Né? O que o ódio, a raiva, né, esse sentimento, né, extravasando, trouxe àquela família. Trouxe uma tragédia. Por isso precisamos buscar ter as nossas emoções no controle de Deus. Não no nosso controle, porque às vezes nós erramos, nós falhamos. Mas quando estamos no controle de Deus, com certeza a coisa caminha melhor. A coisa caminha segundo a vontade de Deus. A luta que nunca acaba. Será que nós temos alguma luta assim que nunca acaba? É uma guerra? Né? É uma guerra de espada? É uma guerra com tiros, com armas? Né? O universo emocional é um campo de batalha constante, razão pela qual torna-se um dos principais temas da Bíblia. Isso acontece com você? Você passa por algum tipo de batalha emocional na sua vida? Espiritual e racional? Uma hora você quer fazer uma coisa, outra hora o seu coração fala para fazer outra, mas sua mente quer uma coisa. E nisso nós passamos essa batalha, não às vezes com tanta intensidade, mas todos os dias. Primeiro, que roupa que você vai vestir ao você levantar, ao você sair, vai vestir uma roupa social, uma roupa mais esporte, o que você vai fazer para o almoço, que coisa diferente que você vai fazer, para o lanche, e por aí vai. Aonde que você vai ir, o que você vai comprar, vai ser azul, vermelho, amarelo, rosa. Então tem hora que muitas pessoas vivem uma indecisão tremenda, um campo de batalha. Né? E ao se confrontar com essa luta interior, o salmista pergunta, Salmo 42, versículo 5, por que está abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, nessa conversa com sua frágil estrutura emocional, o autor quer ministrar esperança e fé, como que dizendo, alma, espera, aguarda, aquieta-se, pois o auxílio virá. Então, tem hora que a gente fica naquela situação, o que nós vamos fazer? Vai comer alguma coisa salgada, vai comer alguma coisa doce, vai sair, não vai sair, o que você vai vestir, o que você não vai vestir. Então, tem pessoas que vivem uma tortura dia a dia. Coloque-se na presença de Deus, todas essas coisas. Busque a Deus, confie em Deus, porque todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Então, não se preocupe, coloque-se na presença de Deus, né? As suas decisões e na hora, né, da questão ou emocional ou racional, busque a Deus. O que Deus diria para você? O que Deus faria? Eu acabei saindo do lugar aqui. Então já dizia John Robert
Wesley Stott, teólogo, pastor anglicano, diz assim: o amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade. Então, tem hora que temos que saber conhecer nossas emoções, saber que tudo está no controle de Deus, não é? E que devemos procurar buscar, colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que sai do nosso controle. William Franklin Billy Graham Jr., não é? Pastor conhecido como Grande Billy Graham, evangelista, pastor batista norte-americano, também já dizia: nossas emoções podem mentir para nós e precisamos contrariar nossas emoções com a verdade. Então, tem pessoas que às vezes estão na igreja e saem até um pouco decepcionadas porque eu não senti Deus, Deus não falou comigo. Então, tem hora que não temos que dar muita vazão às nossas emoções. Você tem que crer pela fé que Deus, quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando com você. Eu não senti um arrepio, eu não senti um calor, não senti um vento, não senti alguma coisa diferente. Você não precisa sentir, você precisa crer. E tem hora que as emoções nos enganam. Tem que crer, tem que confiar, saber que o Senhor tem cuidado de nós. Devemos confiar nas nossas emoções. Em segundo lugar, a tirania da razão. Uma das coisas é você confiar nas suas emoções, nos seus sentimentos. Outra coisa agora é você ver a sua questão da sua razão, do seu intelecto. O homem reconhecido como o mais sábio da terra foi Salomão, segundo a palavra de Deus lá em 1 Reis 3, 12. Depois você pode procurar lá. Este homem, inspirado pelo Senhor, disse que o entendimento pode querer contrapor-se à fé e confiança no Senhor. Foi um homem que Deus disse que antes dele, depois dele, não haveria outro igual. Não ser o Senhor Jesus, que superou. Mas, humanamente falando, não teria outro. E ele diz lá em Provérbios o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas tema o Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Pensa, se um homem mais sábio falou isso, o que será de nós, né? E às vezes precisamos de buscar entendimento de Deus para as mínimas coisas. Então devemos sempre fazer as coisas buscando discernimento de Deus. Muitos preferem ter dom de milagre, ter dom de curas, ter dom de visão, ter dom de revelação, ter dom de não sei o quê. Nós precisamos ter dom de discernimento de Deus, de entendimento, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha nos mostrar o caminho aonde devemos andar, os livramentos de Deus sobre a nossa vida. Então, não seja sábio aos teus próprios olhos. Busque a sabedoria de Deus. Uma vez numa igreja, uma pessoa tão sábia, tão importante, tão estudiosa, tão intelectual, falou: olha, eu leio a Bíblia, mas para mim a Bíblia não tem sentido nenhum. Bem desconecta, não tem significado de uma coisa com outra coisa. E é verdade, Então, hora que a Bíblia é revelada somente por Deus ao nosso coração. Pelo seu intelecto, buscar compreender, entender, sem a direção do Espírito Santo de Deus, o homem natural não vai conseguir. Somente através do Espírito Santo de Deus que vamos compreender e entender a palavra de Deus. Então, já dizia, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, dizia já o seguinte:
Não é só a razão, mas também a nossa consciência que se submetem ao nosso instinto mais forte, ao tirano que habita em nós. E a Bíblia já dizia isso: em nós, no ser humano, não habita bem algum. E aquilo que queremos fazer de bom, não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, nós fazemos. Isso já dizia o apóstolo Paulo. Então precisamos buscar Deus, que Deus esteja no controle do nosso eu, para que possamos fazer pelo menos um pouco para Deus. Porque senão o tirano que há em nós, ele se rebela. E esse tirano vai fazer mal e prejudicar as outras pessoas. Então precisamos buscar, não é? Não a nossa razão, a nossa vontade sobrepor sobre os outros, mas buscar fazer aquilo que é certo, aquilo que é da vontade de Deus. Senão nós vamos ser mais um tirano aí nesse mundo. O governo da razão. Após a morte de Josué, Israel esqueceu rapidamente os atos de Deus em seu favor. As gerações que o sucederam deixaram de observar a palavra de Deus e eram guiados pela razão. Lá em Juízes 21, 25, diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Toda vez que nossa própria razão e nossos próprios pensamentos reinarem, haverá frieza e distanciamento do Senhor e, consequentemente, julgo e escravidão. E nisso nós vamos pensar, pessoas, se cada um na igreja fizer o que quiser fazer. Hoje eu quero pregar. Sai daí, pastor, que eu vou pregar. Hoje eu quero cantar. Dá licença o grupo de louvor que eu vou cantar qualquer coisa. E no país? Não, hoje eu não quero obedecer lei nenhuma. Vou fazer o que der na minha cabeça. Vou fazer qualquer coisa. Vou infringir as leis, não quero nem saber. Ia virar um caos. Por isso, que precisamos obedecer às leis divinas e depois às leis constituídas do nosso país, para que haja ordem e decência. E o governo da nossa razão deve estar na presença de Deus. Porque senão nós vamos achar que podemos fazer ou achar que podemos ir fazer alguma coisa que não está no nosso direito e vamos achar que nós estamos certos, que estamos com a razão. Eu sempre penso que numa briga, os dois saem perdendo, porque aquele que ganhou a disputa pode também perder um amigo, por achar que a sua causa era mais certa. Então pense, o governo da razão deve estar na presença de Deus. Você precisa colocar na presença de Deus. René Descartes, filósofo, matemático francês. Aquela famosa frase, penso, logo existo, ele já dizia: sucede com frequência que os espíritos mais mesquinhos são os mais arrogantes e soberbos, assim como os espíritos mais generosos são os mais modestos e humildes. Então precisamos mesmo buscar essa direção de Deus para buscar ser humilde, ser dedicado a Deus. Nada de avareza, nada de arrogância, nada de soberbo, mas humildade diante do Senhor, buscando a direção de Deus, falando para Deus que nós não sabemos nada e dependemos única e exclusivamente do Senhor. E toda arrogância tem os resultados indesejáveis. Ao mesmo tempo que a inteligência é dom de Deus, muitos se perdem nesse caminho, tornando-se soberbos e confiantes em sua própria capacidade, transformando-se em zombadores, procedendo com indignação e arrogância. Lá no profeta Isaías 2, 11 e 12,
já dizia: os olhos altivos dos homens são abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Palavras do Senhor. Então devemos buscar, nos humilhar na presença de Deus. Clamar a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque quando queremos ser muita coisa, nossa arrogância, Deus destrói e derruba toda a arrogância e joga por terra. Então precisamos buscar a Deus, clamar a Deus e que Deus tenha misericórdia de nós. Ainda, também chamado de Cícero, Marco Túlio, filósofo, um dos maiores oradores da Roma antiga, eu já dizia sobre isso, sobre arrogância. Toda arrogância é odiosa, mas a arrogância do talento e da eloquência é uma das mais desagradáveis. Olha que palavra que vai de encontros arrogantes, mostrando que não leva a nada, e sim a momentos desastrosos. A arrogância não ajuda ninguém a nada. Nós precisamos buscar sempre Deus, humilhando na presença de Deus, sendo agradável a todos, para não se tornar desagradável. E assim, Cícero já falava isso, há muito tempo atrás. Então, caminhando já para o final da nossa meditação. Então, além da emoção e da razão, então agora vem a revolução da alma. A proposta de uma espiritualidade sadia envolve uma completa revolução em nossa alma, tanto no aspecto emocional quanto no aspecto racional. Então, é unindo as duas coisas. Se você der razão somente ao seu emocional, você vai pender para um lado. Se só serviu o racional, você vai caminhar para o outro lado. Então, precisa juntar as duas partes para você ter um equilíbrio. Paulo já falava aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Talvez buscar só o lado espiritual para a sua vida, ou só o lado racional para a sua vida? Ou será que juntando os dois você não será bem mais sucedido, mais abençoado? Então pense nisso. Nem demais a razão e nem demais a emoção. Já dizia de pensador Fábio Ramalho: muitas vezes, por ouvir o coração, perdemos a razão, mas sem a emoção, a nossa mente seria um mundo vazio. Devemos ter equilíbrio entre razão e emoção, mente e coração, para que não sejamos prejudicados por nenhum dos dois lados. Você concorda com isso? Você acha que isso é válido? Então, é que nossa lição tem falado até esse momento. Precisamos haver a união das duas partes. Não somente o emocional, em detrimento do racional. Mas precisa haver a união do racional com o emocional. As duas partes juntas, caminhando junto, vai te tornar mais saudável. Crer é também sentir. Muitas são as emoções saudáveis de uma vida de relacionamento com o Senhor que devemos aprender a desenvolver. Então é interessante. E Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo do primeiro século do cristianismo, também já dizia:
Não queiras entender para crer. Crê para que possas entender. Se não crês, não entenderás. O que acontece? Tem muitos que lê as Escrituras e não entende. Se Deus não revelar, nunca vai entender. Mas quando Deus revela o que está escrito nas Escrituras, então é como se tivesse caído escamas dos olhos e a pessoa então possa entender o que a Escritura está dizendo. E se a pessoa ler e não entender, vai ficar difícil esse relacionamento íntimo com o Senhor. Porque você precisa entender. E como entender as Sagradas Escrituras se a pessoa não sabe ler? E agora? O que fazer, meu irmão e minha irmã? Ou você vai poder ouvir um áudio da leitura bíblica, ou alguém vai ler para você. Ou, em casos excepcionais, que pessoas que dá testemunho, que leem só na Bíblia. Fora da Bíblia não conseguem ler. Eu ainda não conheci pessoas assim, mas já ouvi pessoas que aconteceu isso com elas. Então, mas de uma maneira ou de outra, Deus tem que falar ao nosso coração. E hoje, pela graça de Deus, temos muitos meios de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido anunciada de várias maneiras, de várias formas. Porque é importante crer, também sentir. Você acha certo isso? Pena não podemos estar ao vivo para você estar compartilhando comigo isso. Para você estar dando a sua opinião. Augusto Nicodemos Gomes Lopes, pastor presbiteriano, atualmente ele se encontra pastoreando em Goiânia. Ele diz: o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Que frase, hein? Mas é verdade, tem hora que você não vê Deus, tem hora que você não está sentindo Deus, não está experimentando e a vida está indo ladeira abaixo, mas você tem que continuar firme. Nisso lembra lá a vida de Jó. Lembra de Jó? Perdeu tudo e mesmo assim continuou fiel a Deus. Tem hora que acontece isso. As coisas estão indo de mal a pior e nós continuamos firmes louvando a Deus. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou em nada contra Deus. Que exemplo, que pessoa de fé que a Bíblia nos mostra. Então, que uma dor na unha nós já reclamamos, já desanimamos, ou alguém olha para nós atravessado, já nos afastamos, já queremos sair da igreja. Imagine se um mal abater sobre nós. Ainda a marca da alegria. Catecismo de Westminster começa com a pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? E aí a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É a alegria na presença do Senhor. A Bíblia nos diz que devemos sempre nos alegrar no Senhor. Sim, sempre, em todas as circunstâncias. Vamos ver. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção é estar na presença de Deus. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Sempre, em todas as circunstâncias, alegrai-vos sempre. E Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Quando tudo está muito bem, é fácil, alegria, mas quando tudo vai mal?
você também se alegra em Deus? É mais fácil glorificar Deus de barriga cheia, né? Com as contas todas pagas. Mas tem hora que não é que vamos sair sorrindo para todos como na máscara de palhaço. Palhaço, quando você olha, ele está sempre sorrindo, mas por dentro ele pode estar chorando. Mas, mesmo passando por provações, nosso espírito está alegre com Deus, sabendo que aquilo vai passar. Como nós estamos vivendo nesse momento, nessa pandemia, desse Covid-19, sabendo que um dia vai passar. Estamos no isolamento social, cada um no seu lar, sair em último caso, outros já perderam familiares, amigos, parentes, mas um dia vamos poder retornar, estarmos juntos para a glória de Deus. E creio que é a parte final. A marca do choro. Poucas vezes encontramos Jesus chorando. Jesus chora por Jerusalém. Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, porque sabia o que ia acontecer com aquela cidade anos depois de sua morte, que seria totalmente destruída. E lá em João 11:35, Jesus chora por um amigo, Lázaro. Jesus chorou. Parece que esse é o menor versículo da Bíblia. E não é porque Jesus ele era divino que ele não chorava, mas ele também era humano, tinha emoções. E quando ele vê essas situações, toca no coração dele e ele chora. E ele se comove no seu íntimo do seu coração. E crer é também pensar. É o final. De maneira única e exclusiva, Deus diferenciou o ser humano do resto da criação, pela capacidade de raciocinar e, como consequência disso, viver de modo sábio. Então, precisamos pensar, né? Quando lemos a palavra de Deus, apenas não lemos e esquecemos, ou lemos por ler. Precisamos ser como os bereanos, lá em Atos dos Apóstolos. Quando se fala, se prega, você vai lá na palavra, ler e ver se é aquilo mesmo que ele está falando. E a meditação bíblica, quando você lê, você busca meditar sobre o que você lê, o que está escrito, o que significa aquelas palavras. Então, crer não é uma fé, não é de qualquer jeito, mas é uma fé, né, racional, uma fé olhando para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala ao teu coração. E nessas duas últimas imagens, né, sobre o pensador Rodin, né, é o escultor francês Auguste Rodin. Ele retratou ali um homem, né, escultura de bronze, em meditação soberba, lutando com uma poderosa força interna ali, pensando. E o René Descartes, como filósofo que eu já falei, francês, a sua famosa frase, penso, logo existo. Então tem hora que precisamos pensar naquilo que fazemos, nas nossas consequências dos nossos atos, nas nossas palavras, nossas ações, tudo que fizemos. E na própria palavra de Deus, que a palavra de Deus fala ao nosso coração. E, terminando, para alcançarmos voos mais elevados em nossa espiritualidade, de uma maneira sadia como um pássaro, precisamos desenvolver essas duas asas, razão e emoção. Mas com as duas asas em perfeito equilíbrio e sincronia, alcançaremos maior envergadura em nossa vida com Deus. Imagine se um pássaro tiver uma asa quebrada. Ele não voa. Vai ficar no chão. Ou se tiver com um problema na asa, vai
voar em círculos, não vai caminhar, não vai ter uma trajetória certa. Então, que Deus possa ter falado ao teu coração, possa ter iluminado você. E vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Que Deus fale ao teu coração, né? Continue falando ao teu coração nesse dia. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos e agradecemos por essa rica oportunidade. Toma esse ouvinte nas tuas mãos, mesmo que não seja evangélico, cristão, que o Senhor esteja o abençoando-a, e que a tua palavra esteja achando lugar neste coração. Toma essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que, com esse isolamento, ó Pai, tem ficado com os nervos à flor da pele, estressado, com raiva, com ódio, ou outros têm maquinado pensamentos ruins, né? Tem traçado, ó Pai, com a sua razão, coisas que não vêm de Deus. Senhor, muda a situação, muda essa trajetória, faça o teu querer, derrama do teu poder sobre essas famílias, sobre esta vida. Muda o seu destino, faz a tua obra. Essa vida é importante para o Senhor. Opera o teu querer, opera o teu milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te adoramos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha um bom domingo e até a noite, se Deus quiser.